Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegou o nosso pós-acabamento e nós vamos agora recapitular brevemente tudo que a gente viu como lá. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo escreveu aos crentes lá da cidade de Colossos, carta de Paulo aos Colossenses. A partir aí do versículo 1, do capítulo 1. E esse texto, irmãos, esse texto inicial nós vimos no pré-acampamento. Pré-acampamento para a gente aqui. Vimos juntos aqui o apóstolo Paulo escrevendo essa carta para essa igreja preciosa. E nós vamos ler esse texto agora. Até o versículo 3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Amém. Vamos orar com Deus para o nosso coração. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor pelo nosso acampamento. Foi uma bênção, Deus. Graças a Deus, porque tudo transcorreu bem. Ó Deus, os incidentes foram tão poucos, ó Deus. Nós louvamos o teu nome por isso. E queremos agora, Deus, que o Senhor nos faça lembrar aquilo que o Senhor nos ensinou durante aquela ocasião, consolidando, Deus, tudo que for necessário no nosso coração. Nós oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, esse capítulo 1 aqui, a partir do versículo 1, é a introdução à carta, nós conhecemos essa introdução. Carta escrita na igreja pequena, uma comunidade esquecida, não foi plantada pelo apóstolo Paulo, mas foi plantada lá por seu cooperador chamado Epáfras. Nós estudamos isso, ele saudando aqueles irmãos, falando graça e paz a vocês, da parte de Deus. Aliás, essa é uma noção importantíssima. Em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus, nós recebemos sua graça e fomos transformados em inimigos alheios, estranhos, nos diz essa carta, para filhos, a condição de filhos amados, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. São os três adjetivos que Paulo fala aqui nessa carta. Até que no nosso primeiro momento, lá mesmo, na primeira ocasião em que compartilhamos a palavra de Deus, no sábado de manhã, aí olha para a sua Bíblia, por favor, no capítulo 1, versículos 1 a 8, apesar de nós termos falado até o versículo 2, depois nós retomamos, mas fizemos a exposição especialmente aqui a partir do versículos 3 a 8, dizem assim: damos sempre graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também está produzindo, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. E nessa primeira ocasião você vai lembrar, irmãos, que nós estudamos a seguinte ideia, a seguinte verdade aqui nesse texto: a esperança do Evangelho deve nos inspirar. Onde é que está essa verdade? Olha aí o versículo 5 e 6. Por causa da esperança do Evangelho que nos está preservado em vós. E a ideia aqui, irmãos, é que essa esperança do Evangelho, que é o próprio Cristo, haveria de inspirar a sua igreja a fazer três coisas. E nós chamamos vocês lá nessa primeira ocasião a terem três práticas. Quais foram essas três práticas? Primeira delas: cultive uma fé profunda em Cristo Jesus. Versículos 3 e o início do versículo 4. Diz assim: damos sempre graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Então, essa fé que é elogiada na igreja de Colossos é a fé que nós precisamos desenvolver.
É a fé que nós precisamos praticar. A esperança do Evangelho deve nos inspirar a cultivar essa fé, a termos essa mesma fé. Em segundo lugar, irmãos, nós vimos que a esperança do Evangelho deve nos inspirar e que por isso nós devemos desenvolver um verdadeiro amor pelos nossos irmãos. Só isso é na parte B, aí do versículo de número 4. Olha para a sua Bíblia, por favor. Versículo 4, parte B. Diz assim: vou ler a partir da desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. Olha que coisa maravilhosa, né? Devemos, portanto, à luz da esperança que temos, que é Cristo, cultivar a profunda fé e desenvolver verdadeiro amor pelos nossos irmãos. E esse foi um tempo oportuno, não foi? Onde lá a gente pôde estreitar os laços, desenvolver a nossa fé e realmente, em um período de convivência muito importante, cultivar amor pelos nossos irmãos. E aí, no meio da convivência, irmãos, é que esse amor realmente é exercitado, né? E em último lugar, irmãos, os versículos 7 e 8, olha para a sua Bíblia, cultive a esperança do Evangelho. E por fim, irmãos, frutifique abundantemente para o crescimento do reino. A esperança do Evangelho deve te inspirar a cultivar a fé, desenvolver amor pelo irmão e frutificar para o crescimento do reino. Foi isso que Epáfras fez, versículos 7 e 8. Era um fiel ministro de Cristo Jesus. Através dele aquela igreja estava crescendo, sendo consolidada, um co-operador com Paulo. E aí o exemplo de nós vivermos a semelhança dele, ele é chamado aqui de ministro. Contra vocês é um ministro fiel. E nós somos chamados também a essa fidelidade. Isso foi sábado de manhã. Quando nós fomos para o sábado à noite, nós demos sequência à exposição. E naquela ocasião, olha aí por favor, para o texto, a partir do versículo 9. Nós vamos ver a segunda parte aqui, versículos 9 a 14, que dizem assim, vou ler agora, e depois de ler vou mostrar para vocês o que nós vimos. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos em luz. Nesses versículos 9 a 14, nós vimos que devemos pedir para Deus, para que possamos conhecer profundamente a sua palavra. E você há de recordar que nós explicamos lá na ocasião do acampamento, que tinha um monte de falsos mestres entrando aqui na igreja de Colossos, ensinando as pessoas a fazerem coisas erradas. E que a solução que estava sendo apontada pelo apóstolo era que, uma vez que eles estavam em Cristo, deveriam se apropriar da palavra de Cristo, da palavra de Deus, da ordem, do desejo de Cristo para as suas vidas. E então é essa verdade aqui que norteia, como vimos, essa passagem aqui. Peça a Deus para conhecer profundamente a sua palavra. Por que razões você deve fazer esse pedido? Em primeiro lugar, porque é a palavra que nos dá conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento. Olha aí o versículo 9. Por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar e de pedir que transbordeis do quê? Conhecimento, sabedoria e entendimento. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus vai dar estas coisas para vocês. Eu lembro que eu mencionei para vocês lá o Salmo 119, que diz que é possível que o jovem saiba mais do que os seus mestres, porque medita na palavra de Deus, seja mais sábio que os idosos, porque medita na palavra de Deus, seja mais prudente do que os seus inimigos, porque medita na palavra de Deus. Então você cresce, você desenvolve a sua fé. Para usar os três termos aqui, irmãos, dessa passagem, você conhece a vontade de Deus, você é tornado sábio e você passa a ter entendimento espiritual quando você conhece a palavra de Deus. Por isso que você deve pedir a Deus: Deus, me abençoa, me ajuda para que eu conheça a tua palavra. E obviamente que isso, inclusive, norteou aqui a escolha de um dos cânticos, né?
que nós gostamos muito do cântico do nosso acampamento, lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a instrução dessa segunda passagem. A palavra de Deus nos dá conhecimento, ela também nos habilita a vivermos de forma digna do Senhor. Veja aí o versículo 10, parte a fim de viver de modo digno do Senhor. Depois veja aí, por favor, a parte B, ela também nos permite frutificar e crescer no conhecimento de Deus. Que diz, a parte B diz assim, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Graças a Deus por isso. E por fim, irmãos, vimos que ela também nos permite sermos fortalecidos e gratos nos versículos 11 e 12 desta segunda porção. Então, esse foi o nosso dia de sábado, a nossa instrução lá no dia de sábado. Instrução preciosa. E nós precisamos resgatar isso, obviamente, aqui, meus irmãos. Nós precisamos, como jovens, estar realmente próximos da palavra de Deus, nos debruçando na palavra de Deus, para que possamos, na nossa caminhada aqui, sermos fortalecidos pelo Senhor com entendimento, com sabedoria, para que possamos viver para o seu inteiro agrado, da forma que Ele requer que nós vivamos. Muito bem, domingo pela manhã, nós fomos aqui para o versículo de número 15. Na verdade, 13, irmãos, versículo 13. E esse texto foi um texto assim, muito especial. Ele é um texto muito especial desta epístola. Eu diria que ele é o coração dessa epístola, porque aqui Paulo está preocupado em falar sobre a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. O que aqueles falsos mestres que vocês conheceram no acampamento que estavam lá ensinando era que as pessoas poderiam alcançar a salvação por meio das suas obras. Eles ensinavam práticas judaizantes, guardar dias, guardar-se determinada prática alimentar. Haviam outros dizendo que tinham um tipo de conhecimento especial de Deus e que eles eram verdadeiramente abençoados. Mas todos estavam, de alguma forma, atacando a ação de Cristo na vida deles. Foi isso que nós vimos. E, irmãos, o apóstolo Paulo fez questão de mostrar para eles quem era Cristo, que o Cristo que ele apresentou, que ele instruiu por meio do seu conservo, que é Epáfras, né? Não era aquele Cristo que os falsos mestres estavam pregando. Não tinha nada a ver com aquilo. Que Cristo era suficiente para a vida deles. Que eles não foram salvos pelas suas próprias obras. Eles foram salvos unicamente pela obra de Cristo. São salvos pela graça de Cristo. E é isso que a gente vê aqui, irmãos. A partir do versículo 13, que eu convido você a ler juntamente comigo novamente. Diz assim: Ele vos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E agora aqui, quem foi que transportou a gente, tirou a gente lá do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor? Deus. Nos tirou do lamaçal e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Tá. Agora ele vai falar de quem é este Filho do amor de Deus. Quem é esse Cristo? Um Cristo errado estava sendo ensinado, uma salvação errada. Eles estavam dizendo, vocês devem fazer isso e isso para se salvar. Vocês devem fazer isso em tal dia, comer tal coisa, se abster disso, fazer aquilo outro. Ou então vocês têm que me seguir porque eu tenho um conhecimento especial de Deus que vocês não têm. Paulo, não é esse Cristo que foi apresentado para vocês. Vocês não foram instruídos dessa forma. Que Cristo é esse? Ele vai dizer agora. Veja aí, por favor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia,
porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos. Olha que coisa linda, irmãos. E inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que é que nós vimos aqui nesse texto, irmãos? Nós vimos que não há outro igual ao Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo isso. Está falando da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Não era esse o Cristo ensinado lá pelos falsos mestres do erro colossense, mas era o Cristo que foi ensinado por Epáfras. Um Cristo que foi pregado pelo apóstolo Paulo. E aqui, irmãos, vimos que não há outro igual ao Senhor Jesus e que, portanto, precisamos contemplar a sua divindade, a excelência do seu ser e a grandeza da sua obra. E aí fomos passando aqui por todas essas características de Cristo. Olha para a sua Bíblia rapidamente para você lembrar. Ele é um rei que é amado do Pai. Ele é o nosso Redentor. Ele é Deus. Ele é o líder. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a razão de tudo. Ele é o princípio. Em tudo ele tem a primazia e ele é o reconciliador. É ele que nos reconcilia com Deus. Então, Paulo está chamando aquelas pessoas para olharem para o verdadeiro Cristo, quem ele é, está mostrando a sua divindade, a sua supremacia. Falei com vocês que algumas palavras que são usadas para adjetivar quem é o nosso Redentor aqui são importantíssimas. Ele é o início de todas as coisas, para ele são todas as coisas, para ele, por meio dele, por ele são todas as coisas. Então, Paulo está lembrando aquelas pessoas sobre o verdadeiro Cristo. E então, irmãos, ele faz mais uma coisa aqui nessa passagem que nós vimos lá no domingo pela manhã. Entenda o que ele fez por você. Se você entende quem é esse Cristo, compreende quem ele é, a sua divindade, a sua grandeza, o seu poder. A ideia é que ele não somente criou tudo, mas sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora você olha para ele como Senhor da sua vida, agora você entende, à luz da revelação do ser dele, o que ele fez por você. E o que foi que ele fez por você? Versículos 21 e 22. Vocês eram o quê? Estranhos, nós todos, né? Inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Comparamos aqui esse contexto de Efésios, você lembra disso, né? Mortos em delitos e pecados e recebemos vida em Cristo. Estranhos e inimigos. Transformados em quê? Veja o próximo versículo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, na cruz, entregando o seu corpo na cruz, mediante a sua morte, para vos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você é o que hoje? Qual é a sua nova identidade em Cristo? Santo, inculpável e irrepreensível. Deus já perdoou o seu pecado em Cristo Jesus na cruz. Os pecados que você cometeu, os pecados que você comete, os pecados que você cometerá. Isso não é liberdade para você pecar. Você já, Deus já perdoou tudo, então eu vou fazer o que eu quero. Não é, porque quem faz assim nunca conheceu o Deus de verdade. Mas é uma segurança, uma tranquilidade, um conforto tamanho para a sua alma. Você ter a noção de que nada pode te separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então foi isso que a gente viu. E entendendo o que ele fez por você, não há outro igual a Cristo. Contemple a sua divindade, a excelência do seu ser. Entenda o que ele fez por você e, por fim, teste se você está nele de verdade, né? Então, se você olha e é informado sobre quem ele é e é informado do que ele fez por você, agora cabe a você olhar para a sua vida e ver, eu estou realmente nesse Cristo? E isso está onde? No versículo 23.
se é que permaneceis na fé. Quem é esse que permanece na fé? Aquele que está alicerçado, está firme, que não se afasta da esperança do Evangelho que ouvistes, do Evangelho verdadeiro, que Epáfras pregou para eles. Foi pregado também a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E esse foi o conteúdo que vimos lá no domingo pela manhã. No domingo à tarde, irmãos, nós deveríamos fazer uma leitura aqui, foi do versículo 24 ao versículo 25, onde Paulo está falando coisas a respeito dele, do seu ministério. Nós não expusemos aqui essa passagem. Ele está falando aqui a respeito da sua vida, de coisas que ele estava passando. E nós fomos diretamente para o versículo de número 6 do capítulo 2. E aqui, irmãos, cabe uma nota aqui, esse capítulo 6. A gente trabalhou ele até o versículo 15, mas hoje eu queria falar uma coisa para vocês aqui, além da recapitulação especial aqui nesses versículos 6 e 7. Convido você a olhar aí para esse versículo com atenção. Ninguém vos julgue, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A gente expôs lá, irmãos, até o versículo 15, e falamos assim lá naquela ocasião. Quem recebeu a Cristo como Senhor deve andar nele. Aí, primeiro, entenda o que ele é, versículos 6 e 7, que nós acabamos de ler, e depois redirecione a sua vida e o seu olhar para ele, versículos 8 a 15. Esses versículos 8 a 15, olha só que interessante. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual era prejudicial, removeu inteiramente na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha que coisa linda, né? Nós olhamos aqui e percebemos que quem recebeu a Cristo deve andar nele, e entendendo quem ele é e redirecionando a sua vida. Esse redirecionamento que nós vimos aqui está baseado nos erros que estavam sendo ensinados ali localmente. E nós vimos, irmãos, nessa ocasião, que a filosofia, as ideias, vamos colocar que assim fica mais fácil no nosso entendimento, as ideias, as coisas que chegam para vocês enquanto jovens, pelas redes sociais, na universidade, no trabalho de vocês, às vezes no estágio, que vão chegando, essas filosofias todas vão tentar, de algum modo, separar você de Cristo, porque o mundo jaz no maligno. E o apóstolo está dizendo aqui que, assim como a gente está em Cristo, nós devemos andar nele. E esse caminhar nele parte, obviamente, do entendimento de quem ele é, e a partir daí de um redirecionamento, quase não sabe. Somos redirecionados para ele. Veja, isso foi o que nós vimos. Recentemente, irmãos, nós tivemos aqui uma exposição aqui dos versículos 6 e 7 aqui no contexto do seminário. E eu disse para vocês que queria trazer algo diferente. Já relembramos o que vimos lá e eu queria mostrar algo interessante para vocês aqui também. Só o versículo 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Aqui no seminário a gente aprende as línguas originais
E esse andai nele aqui, ele na língua original, no grego, ele é um imperativo. O imperativo na língua grega, ele tem muitas vezes a capacidade de dominar os demais verbos que estão na passagem. Então, a ideia seria mais ou menos a seguinte: assim como Cristo salvou vocês, assim como graciosamente Cristo foi dado a vocês, a palavra recebestes aqui, exegeticamente falando, é assim: não recebam essa tradição dos judeus que estão querendo chegar para vocês. A tradição que foi apresentada para vocês foi Cristo. O ensino que foi apresentado foi o ensino de Cristo. Então, assim como Cristo graciosamente chegou até vocês, salvou vocês, vocês devem andar nele. E aí, normalmente, a ênfase de quem não conhece a língua original vai dizer assim: uma vez que vocês estão em Cristo, agora vocês são chamados para fazer 3 coisas. Olha aí, versículo 7. Está radicado neles, está edificado nele. Então vocês têm que se radicar, têm que se edificar, têm que se confirmar e, por fim, têm que crescer. São os verbos que estão aí. Sabe qual é a coisa importante aqui dessa passagem? Olha aí para esses 3 verbos: nele radicados, edificados e confirmados. Esses 3 verbos estão no passivo na língua grega. Sabe o que isso significa? Que não é você que faz. Assim como que foi pela graça que você recebeu a Cristo. Foi pela graça que você foi salvo. Pela graça você foi alcançado. E, portanto, você vai andar nele também pela graça. Por quê? Porque é Ele, é Cristo, não é você, que o quê? Te radica, ou seja, Ele te solidifica, enraiza, lhe dá as bases. É Ele quem lhe edifica. Você vê que muda a figura, né? A figura primeiro de construção, de uma plantação, depois a figura de construção. É Ele que te edifica e é Ele que te confirma, te faz perseverar. Todos aqui, irmãos, todos aqui no passivo, é Cristo que faz tudo isso por você. Então não há lugar para vanglória na vida cristã. Tá certo, irmão? Não há lugar para isso, lugar para vanglória na vida cristã. É Cristo que faz tudo isso para você. O que está aqui no ativo, nesse texto, nesse pequeno texto que você deve fazer, sabe o que é? Crescer em ações de graças. É o único particípio do texto que está no ativo. Então, se Cristo fez tudo isso para você, o que é que você deve fazer? Assuma. O andar nele depende de Cristo também. Crescer em ações de graças. E como é que a gente cresce em ações de graças, irmãos? Vivendo para Deus. Andando com Deus, fazendo o que Deus quer. Se você reconhece o que Deus fez por você, você vai agradecer a Deus por meio de uma vida de serviço e de amor. E interessante, irmãos, que é justamente esse o procedimento que a gente vê em todas as demais prédicas que nós tivemos, que eu não pretendo aqui, a partir desse momento, repetir todas elas, para não tomar aqui muito tempo com vocês. Mas na segunda pela manhã, nós falamos isso: em Cristo somos libertos da falsa religiosidade e chamados para o crescimento verdadeiro. Então, é esse amor ao que Cristo fez por nós que nos faz deixar uma falsa religiosidade, uma religião de mentira. É você estar aqui como jovem, vem por vir, às vezes vem para paquerar uma mocinha, ou o rapaz vem para paquerar a moça vem para paquerar o rapaz, faz da igreja um clube social, não é? Ouve aqui os ensinos, mas quando sai para a semana é palavrão, é andando com quem não deve, vivendo com quem não deve, ouvindo o que não deve. E aí? O que está adiantando isso para a sua vida? Está trazendo só condenação. Nós vimos isso no acampamento. Não deve ser assim. Tá certo, meus irmãos? Não deve ser assim de jeito nenhum. E aí, irmãos, vimos que fomos também ressuscitados em Cristo, redirecionados nos próximos textos, aí no capítulo 3, versículos 1 a 17, e que devemos buscar a Ele, pensar nas coisas do alto. E por fim, nas últimas 2 ocasiões, nós fomos chamados aqui a sermos submissos em nossos relacionamentos, na família, no trabalho, a Cristo, e também às práticas, nossas demais práticas devem
demonstrar que estamos submissos ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Todas essas questões foram amarradas de forma que, pela graça de Deus, nós recebemos a instrução que há em toda essa epístola e que, no seu final, nos conduz ao seguinte, irmãos: nós somos insuficientes, fracos, tendenciosos a caminhar para o erro, a dar ouvido ao nosso velho homem, mas nosso Deus é forte, Cristo é a nossa suficiência está em Cristo Jesus. Ele faz tudo o que nós não conseguimos fazer por nós. É Ele que nos solidifica, enraiza, ensina, confirma e instrui para que nós possamos viver uma vida de gratidão em serviço amoroso. Então, o tema redirecionamento é propício. Cuidado para que você, tendo conhecido a Cristo, não vá andar por um caminho tortuoso, o caminho desses erros que chegaram lá em Colossos, que chegam para vocês. Então é esse cuidado, irmãos, de você não ser levado para lá e para cá por todo erro. Você está firme no Evangelho que você recebeu em Cristo radicado, edificado, confirmado, do modo como você foi instruído, crescendo em ações de graças. Em suma é isso. Eu acho que esse é o grande resumo aí do que nós vimos lá. E a minha oração é que, irmãos, você possa sempre revisitar aqui essa carta de Paulo aos Colossenses e lembrar daquilo que nós vimos e lembrar que naquilo que você é fraco, Cristo é forte e que Ele supre toda a nossa necessidade, nos sustenta, nos salva. Ele é Senhor de tudo, irmãos. O Senhor de tudo, por acaso não seria Senhor também na nossa salvação? Seria, Ele é também o Senhor da nossa salvação. Então, Ele diz: eu conheço minhas ovelhas, e as minhas ovelhas estão onde? Nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém pode arrebatá-las. Que, irmãos, o nosso Deus nos abençoe e possamos guardar as lições aí dessa preciosa carta em nossos corações.